Bom, a gente não podia deixar de trazer um dos principais nomes de historiografia, sociologia e jornalismo negro do Brasil, que é Clóvis Moura, né? Nesse momento, eu agradeço a galera da editora Dandara, principalmente o Juninho aí, um grande salve. Trazendo novamente o Clóvis Moura à vida, né? Trazendo aí registros importantes de tudo isso. Para o episódio de hoje a gente vai usar O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, um livraço do Clóvis Moura, né? Ele é um dos nomes que está na minha pesquisa para trabalhar, tanto na questão metodológica, já que ele é um grande sociólogo, quanto na questão de historiografia sobre a discussão sobre identidade, território e organização política, né? Então, enfim, esse episódio vai ser um dos episódios mais importantes, embora a gente vá trazer pequenos trechos, tá? Uma coisa bem pequena e rápida, só pra gente ter um contato mesmo com o autor. Antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @morcego_, Marcos_. Sobre o Clóvis Moura, a gente tem inclusive vídeo postado no YouTube, tá? Uma playlist lendo Quilombos, Resistência ao Escravismo, pela expressão popular, livraço também, tá? Enfim, a gente vai trazer trabalhos aí com os livros da editora Dandara também. Então acompanha as redes sociais para não perder nada, @morcego_, Marcos_. Não se esqueça de apoiar para a gente manter nosso projeto também em apoia.se/cavernamorcego, o nosso pix podcastmorcego@gmail.com, tá bom? Além disso, curtir, compartilhar, enfim, fortalecer o corre é muito importante. Mas bora pro que interessa. Bom, a gente vai trazer aqui na segunda parte desse livro, né, do Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, o começo dela, né, o começo da segunda parte, que é o negro na emancipação da América Latina. A gente começa pelo conceito dinâmico radical da emancipação. Como entendemos a participação do negro no processo de desenvolvimento e emancipação social, econômica e cultural na América Latina? Para que se tenha uma perspectiva clara e profunda da forma como a visualizamos, devemos esclarecer inicialmente como conceituamos emancipação. Por isso, afirmamos inicialmente que, para nós, essa emancipação é um processo social, cultural, econômico e, sobretudo, político, ainda em curso imanente. Por isso, todos os movimentos sociais, ou com quaisquer outros objetivos que visem, através de formas organizacionais e manifestações autoconscientes ou apenas contestadoras, modificar ou transformar o sistema de estratificação social existente, no sentido de livrar-se dos restos de relações coloniais, representam atitudes e ou realizações válidas. Assim como também consideramos válidos aqueles movimentos ou atitudes que, mesmo abortados, representaram, em determinados momentos e áreas da América Latina, a extrapolação das contradições entre a necessidade da libertação das forças produtivas em desenvolvimento e os entraves que elas se opõem às forças sociais, jurídicas, militares do establishment colonial, daquela estrutura colonial. Consideramos ainda como movimentos imanentes positivos no sentido de impulsionar o dever social àqueles que se manifestam dentro das estruturas tradicionais da América Latina, visando modificar o estatuto arcaico representado pelas atuais relações no campo e mesmo manifestações mais radicais de setores, grupos ou partidos que objetivam ou objetivaram metas mais audazes, rumo ao estabelecimento de relações não capitalistas nos seus respectivos países. Dessa forma, para nós, o papel do negro na emancipação da América Latina, ou melhor, nesse processo sociológico dinâmico, contraditório e complexo ainda em curso, não será nunca de cúpula, através de sua participação nos estratos superiores e deliberantes da sociedade e de suas estruturas de poder. Ou seja, a gente não vê o papel do negro na emancipação como uma questão de termos mais negros no Congresso, termos presidentes pretos ou coisa do tipo. Pelo contrário, o negro está sempre em movimentos que visarão modificar parcial ou globalmente o status quo dentro de uma perspectiva de devir, ou seja, com uma perspectiva dinâmico-radical. O negro numa sociedade branca, como a latino-americana, ou melhor, em uma sociedade em que as classes dominantes e os estratos a elas aderidos se julgam brancos, vindo de uma posição inicial de escravo, não encontrou alternativa para libertar-se desse estado a não ser engajando-se nos movimentos de emancipação que surgiam naquelas regiões onde se encontravam ou realizando movimentos próprios. Engajavam-se nesses movimentos de emancipações globais ou parciais, desejando, quase sempre, apenas resolver seus problemas específicos, de escravo, influindo, porém, com sua participação e comportamento divergente, nos diversos níveis da sociedade, especialmente no econômico e no político, fazendo aprofundar e enlarguecer muito mais socialmente a sua trajetória. Será através dessa perspectiva que procuraremos analisar uma série de fatos e processos que demonstrarão como, ontem como hoje, de diversas formas e em níveis mais ou menos profundos, o negro atuou e continuou atuando como força social dinâmica e muitas vezes radical na América Latina.
Ontem, visando modificar o sistema colonial e escravista e atualmente procurando destruir os entraves, obstáculos e limitações da situação de dependência em que se encontram seus respectivos países. Procura abrir um leque das alternativas no rumo da emancipação continental, única forma que vê para solucionar o seu problema que é cumulativo. Como negro, tem que lutar contra o preconceito de cor, e como pobre, que tem que lutar contra a proletarização, a miséria e a marginalização. O capítulo 2 dessa parte se chama Unidade de Pobreza. América Latina, 20 milhões e 8 mil quilômetros quadrados, atualmente é um continente em transformação acelerada, muitas vezes violenta, mas com instituições petrificadas, que resistem a todas as alternativas de modificação profunda, no vasto e diversificado tablado da sua estrutura econômica, política, social e cultural. Está, em consequência dessa defasagem que aumenta à medida que novas forças sociais emergem para a vida política, vivendo um momento de aguçamento violento de contradições, sem que, até agora, se pudesse encontrar um caminho político pacífico capaz de solucionar esses problemas, que, vindos do seu passado colonial, se acumulam atualmente sem perspectiva de soluções institucionalizadas. Essas contradições vão das ondas de repressão políticas que se verificam na Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai e outros países latino-americanos, no caso das ditaduras militares, né? A deposição de todos os presidentes que desejam, mesmo timidamente, abrir brechas ou reelaborar as composições de status quo, como foi o caso de Salvador Allende. Então a gente traz o Chile, que vai ser objeto de estudo aqui na Caverna do Morcego, né? A gente vai ter episódio sobre, e o caso do Salvador Allende, que além de deposto, depois foi morto. Um elemento, porém, que une todos os países que compõem a América Latina: a pobreza. A situação de subdesenvolvimento crônico, com vastas áreas com populações que vivem no nível da miséria, aguda ou crônica, igualando-se àquelas regiões mais atrasadas do globo. Apenas Cuba criou as premissas para uma dinamização radical nessas instituições, fugindo assim ao quadro compacto de sociedades congeladas e ossificadas na miséria. O subdesenvolvimento, com todas as suas consequências, a dependência dos governos dos países latino-americanos aos grandes grupos internacionais, a concentração de riqueza de forma irracional, marcam sua presença em toda a extensão do continente. Apesar de termos países com todos os tipos de governo, desde socialista como Cuba, bonapartistas bismarquistas como o Brasil, todos eles pertencem ao terceiro mundo. Isso é, são países subdesenvolvidos. No quadro geral da pobreza da América Latina, o negro, em consequência do seu status inicial de escravo, situa-se até hoje nos níveis mais baixos da estratificação social. E sendo difícil, dentro das estruturas sociais desses países latino-americanos, a ascensão social para grandes camadas da população que se encontram em estado de pobreza e marginalização, o problema agrava-se ainda mais no caso do negro, para quem a barragem foi e é ainda mais rígida. A fossilização das instituições de lado, a pobreza e marginalização do outro, formam os dois polos de antagonismo social que se chocam. Daí ter havido, ultimamente, um aumento considerável de tensões sociais e políticas no continente, muitas das quais tiveram a sua solução através de medidas repressivas, algumas sangrentas, se é que podemos chamar as medidas de controle social postas em práticas de solução, né? Enfim, muitas pessoas vão falar, por exemplo, de necropolítica. Por isso, escreve com acerto o professor José de Castro, abre aspas, a América Latina só respira hoje o ar sufocante da violência. A oposição entre violência crônica, institucionalizada e imposta por uma falsa ordem social, desumana, moralmente desmascarada, é a violência aguda de quem aderiram intelectuais rebeldes, os líderes de massas, os verdadeiros representantes das classes, guerrilheiros, os partidos de esquerda, inclusive certos representantes da igreja mais avançados que se sublevam contra a violência institucional e preconizam a violência revolucionária para desmontar a máquina de opressão continental. Fecha aspas. O grande contingente humano representado pela América Latina diante da situação social, política cultural em que se encontra, constitui-se, portanto, em um fator de tensão em processo de radicalização, motivo que leva suas estruturas de poder, seus políticos defensores do status quo e militares do establishment a criar modelos de controle social e repressão violentos, capazes de tentar obstar o processo social emergente que rompe ou procura romper as antigas e tradicionais formas de estratificação e dominação. Há, portanto, na América Latina um processo social contraditório em fase de agudização, motivo pelo qual aquelas camadas que se encontram marginalizadas, como por exemplo o negro na sua maioria, tentam aderir ativa ou apenas subjetivamente às forças do devir e participam ao lado dos grupos sociais que desejam reformular radical ou parcialmente as relações existentes. Esses segmentos negros marginalizados, por seu turno, muitos deles não tendo consciência global da situação em que se encontram, organizaram-se no passado em instituições ou grupos de várias tendências, cada um deles expressando na sua configuração ideológica, na sua trajetória social, o maior ou menor grau de conscientização que haviam alcançado os seus membros. Bom, O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, é uma das leituras mais importantes para Clóvis Moura, né? Uma das que você tem uma concentração de textos, mas também tem a inauguração de vários temas que ainda virão por vir, né? Nesse livro, por exemplo, é muito legal porque o autor ele trabalha com a trajetória dessa escravidão à marginalização, né?
fala sobre a emancipação da América Latina, então vai ter texto sobre Peru, sobre o Haiti, vai ter texto sobre a luta por emancipação, sobre a radicalização plebeia, sobre a formação da república, sobre os negros e os direitos cidadãos. E, enfim, depois vai entrar até na questão de símbolo libertário, que é o Exu, fatores de resistência, sobre Umbanda e religião, vai ter muita coisa muito importante nesse livro. E é só um dos livros que a gente tem do Clóvis Moura, sobre Clóvis Moura, e, enfim, é isso, é muito importante. Você que curtiu, não deixa de seguir, compartilhar, fortalecer. Esse episódio, inclusive, ficou menor que os outros. É realmente um trecho muito pequeno que a gente trouxe só pra gente começar a pensar essa questão, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de seguir a gente, apoiar a gente, fortalecer, pra gente continuar mantendo esse corre, tá bom? Talvez esse seja o último episódio de férias, né? No momento que eu tô gravando é pra ser o último, mas pode ser que isso mude, tá? Eu espero que mude e a gente consiga trazer mais coisa. Mas por enquanto é isso, espero que vocês tenham curtido esses 8 episódios, maluquice, todos gravados em uma semana, a gente trazendo um bagulho intenso pra vocês. Espero que vocês tenham curtido de verdade, de coração. Vamos começar agora sim esse 2024 com muita ideia pesada na mente, tá bom? Muito obrigado por quem ficou até aqui com a gente, mano. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego. Até mais. Tchau!